tranquila, né, pessoal? Fala aí que eu tava muito tranquila ontem. Vamos pensar na sexta-feira, calma. É, eu sei, eu sei. Mas é que daí, vocês sabem que daí eu me empolgo, né? Não adianta. Mas tá, vocês vão me falando aí se eu pegar leve, para eu pegar leve se ficar muito pesado, tá? Até porque hoje o conteúdo é um pouquinho diferente mesmo do que vocês já viram. Mas eu gosto bastante, né? Na verdade, sou muito suspeita de quase tudo quanto é conteúdo que eu dou. Então, vamos lá. Já tô gravando aqui. Vou colocar a apresentação da minha tela, certo? E na semana passada, né, eu ia começar esse assunto e já ia dar aquele exercíciozinho para vocês fazerem no meio da aula, para ficar um pouquinho diferente. Mas aí, como deu tudo aquilo, tive que mudar um pouquinho. Mas aí, então, vocês já começaram a perceber sobre o que a gente vai falar hoje, né, o nosso assunto agora. Então, desculpa, é valuation, né, que valuation, na verdade, é valoração, valorar, né, dar valor, se a gente for traduzir assim para o português. Mas quando a gente tem que realmente estar falando de dar valor para uma empresa, certo? Então, lá no AVA, se vocês puderem abrir, eu vou mostrar aqui para vocês, aqui, ó, na aula de hoje. Eu espero que todos estejam vendo, né? Coloquei aqui o nosso conteúdo do dia, tá? E aqui a gente tem aqui, ó, a aula 06, né, Evaluation, que é um PPT. Então, a gente vai usar esse aqui para eu explicar o conteúdo e vamos usar também esse exercício para a gente já começar a fazer, né, um valuation, certo? Então, eu vou pegar aqui, ó, esse daqui é o PPT que tá lá, tá? E vou começar a conversar, então, com vocês sobre isso, né? Lembrando, qualquer coisa, é só parar, me chamar, perguntar, tá bom? Fiquem à vontade. Então, quando a gente está falando de valuation, é como eu falei agora há pouco, a gente está falando de valor de empresa, né? Qual é o real valor da nossa empresa? Porque eu não sei se vocês sabem, quando a gente fala de contabilidade, a gente pode também chegar no valor de uma empresa, tá? E se tivesse na sala de aula, eu já ia perguntar para vocês, na verdade. Mas eu acredito que muitos de vocês acabaram pensando nisso, que contabilmente o valor de uma empresa é o valor que cabe aos sócios. Ou seja, todos os meus bens e direitos, que são os meus ativos, menos as minhas obrigações com terceiros, então, que são os meus passivos. Então, eu pego todos os bens e direitos, vendo tudo, faço assim, pago todos os meus fornecedores, clientes, financiamentos, tal. O que sobra, quanto que vale a minha empresa, tá? Só que isso é contabilmente, e contabilmente é muito aquém daquilo que o mercado realmente poderia pagar. Então, necessariamente, o mercado mesmo, ao começar a fazer pensar em empresas, em saída de sócio, em entrada de sócio, em fusão, cisão, né? Então ele começou a pensar, não, a gente precisa descobrir o valor das empresas que seja um valor mais aproximado daquilo que as pessoas estão dispostas a pagar e daquilo que as pessoas estão dispostas a receber também, tá? Pensando nisso, o valuation ele foi criado inicialmente, sendo que hoje ele pode ser feito sempre que a empresa quiser, tá? O controller, ou administrador financeiro, ou qualquer pessoa que consiga entender os conceitos de valuation, pode fazer dentro da empresa se tiver os dados, tá? A gente chama então de valuation como avaliação das empresas, tá? E ele pode ser usado para fusões e aquisições. Eu não sei se vocês já ouviram falar desse termo MA, em inglês, tá? Esqueci o que é o M, gente, agora não me vem à memória, tá? E aqui é acquisitions, mas quer dizer fusões e aquisições em inglês. Quando vocês ouvirem falar disso daqui, MA, a gente está falando de fusão e aquisição, que ocorre muito no mercado hoje, não é verdade? Quando a gente fala assim, eu quero fazer o valuation para pensar uma venda futura, se eu quiser vender futuramente essa empresa, como é que vai acontecer, né? Isso acontece bastante também com as empresas de esqueci o nome agora. Aquela que a Tamara quer fazer. A de tecnologia pequenininhas, Uber, que era uma... Me ajudem, gente. Startup. Startup. Foi o Daniel que falou, né? Sim. Eu sabia. Ai, meu Deus. Vamos lá, então. O IPO, né? Eu não sei se vocês sabem o que é o IPO. IPO, na verdade, é o lançamento de uma empresa na bolsa. Quando a gente fala de IPO, é um termo em inglês, que eu realmente não lembro também, agora, hoje está feio o negócio de lembrar as coisas.
O IPO é o primeiro lançamento da empresa quando ela entra a primeira vez na bolsa. Até tem aquelas festas, né? Eles fazem aquele lançamento lá na B3, assim, tudo bem lindo. O mundo inteiro, né, faz isso. Então, a gente chama de IPO. Mas para fazer esse IPO, ou seja, para eu entrar na bolsa de valores com a minha empresa decidida, eu precisei fazer um valuation antes, tá? Para saber, inclusive, até que valor lançar as minhas ações, como é que o mercado vai reagir a isso, tudo isso. Se um sócio for sair da empresa e ele precisa saber quanto que é a parte dele na empresa, não adianta a gente só pegar o patrimônio líquido, tá? Porque não é assim que funciona, né? A prática não é assim. E quando a gente quer captar um sócio investidor também é para aquela empresa ali que o Daniel falou, que eu já esqueci o nome. Desculpa, gente. Eu não sei porque eu não estou gravando. Vai lá, Daniel, me ajuda de novo. O Daniel não está ouvindo, gente. Startup? Aê! Uma startup, mas então, as startups, elas fazem o quê? Elas são criadas, né, geralmente empresas muito pequenas de tecnologia, criam um produto tecnológico novo, né, ou que não seja novo, mas que o mercado precise dele, mas aí tem uma hora que elas precisam crescer, porque elas fazem sucesso, e a partir do momento que elas precisam crescer, fazer sucesso, elas geralmente tentam conseguir o quê? Dinheiro com investidores, não é verdade? Mas para esse investidor investir, ele tem que saber qual é o valor que vale essa empresa e quanto que ela valerá se ela crescer mais, tá? Então, o valuation, ele é utilizado para quase todos esses tipos aqui de situações, ok? E o valuation, ele sempre se pergunta, né, qual é o valor da minha empresa? Qual é o valor dessa empresa que eu estou fazendo o cálculo? Tá? E quando a gente vai pensar nisso, qual é o valor dessa empresa, a gente tem que levar em conta todos esses fatores aqui, ó. Por quê? Porque existem várias técnicas de se fazer valuation, tá? Vocês até viram no vídeo, para quem lembra, para quem ouviu o vídeo da aula passada, né? Ali falava de 3 técnicas, mas elas são subdivididas ainda, tá? Então, isso vai depender de cada empresa. A escolha de quem vai fazer o cálculo é que vai ver qual é a melhor forma, tá? E, principalmente, a gente tem que levar em conta, na hora de fazer um valuation, os lucros que ela tem hoje. Ela é uma empresa lucrativa, ela é uma empresa deficitária, ela é uma empresa que está em processo de falência, tá? E os lucros futuros. Qual é a expectativa de crescimento dessa empresa? Ela vai ter um crescimento ou o mercado dela vai estagnar? Tá? Agora, por exemplo, é um momento em que a gente não deveria fazer valuation de quase nada, na verdade, porque vai dar um valor mais baixo, infelizmente, tá? O mercado não está propício para isso. Mas a gente também pode fazer valuation agora e comparar com daqui um ano para ver a diferença, tá? A gente também tem que verificar, na hora de fazer valuation, os ativos independentes, né, e os passivos controlados. O que significa isso, professora? Ativos independentes, geralmente, são o quê? A gente está falando de bens que a empresa tenha, principalmente ativo imobilizado, certo? Ou de dinheiro que a empresa tenha, mas que está retido lá na justiça por garantia de alguma coisa, tá? Então, assim, quanto mais ativos independentes, ou seja, que não estejam em garantia, melhor para ela, para a empresa, mais alto deveria ser o seu valuation, tá? E os passivos controlados, o que é isso? Se ela não tem dívidas, né? Dívidas em atraso, se ela está com tudo em dia, tá? Também ela tem que pensar na força da marca dela, e isso tem que entrar no valuation, tá? Tem que pensar em quanto tempo, qual é a longevidade dela, esse produto que ela faz, ele realmente vai para frente? E uma coisa muito importante aqui que vocês vão ver, não hoje, nessa forma de valuation que eu vou ensinar hoje, mas nas próximas, é o planejamento estratégico, porque a gente só entende de longevidade da empresa por meio do planejamento estratégico que vocês aprenderam por meio do Balance Scorecard, tá? E ela tem que entender também dos seus clientes, então, né? Se meus clientes são clientes que eu vou conseguir mantê-los, que eu vou poder aumentar, como é que é o mercado dos meus clientes? Se alguém tiver alguma dúvida, a gente pode ir falando. Se eu estiver muito rápido falando, pode falar também. Para dar uma segurada, para dar escuta, um financiamento junto com o BRDE. Para... Tá dando eco da minha voz? Não, mas eu não estou sentindo, não estou ouvindo, não? Quer dizer. Não. Beleza. Para a construção de galpões, exemplo. Ele entra como passivo controlado, esse financiamento? Se eles estão na garantia do financiamento, sim.
Se eles estão na garantia. É, Entendi. entendeu? Estão Porque vinculados. Aham. isso, vinculados, porque tu ganhou o financiamento, daí o que que é o BNDES, o Badesc, não sei, né? A empresa Uhum. que tu falou ali, o banco que forneceu, na hora de fornecer esse financiamento para vocês, ele disse que se tu não pagar o financiamento, os galpões que estão sendo construídos, né? Ou a área que está Uhum. sendo construída, é garantia de não pagamento? Aí é um controlado. Aí é controlado, Entendi. Obrigado. tá? É isso mesmo, ok? Ok. Mais alguma dúvida, gente? Vou tentar falar mais devagar. E aqui então tem os 3 métodos que são ainda subdivididos, né? Claro que eu não vou ensinar todos os métodos, porque alguns eu até acho que não são relevantes, e é para vocês terem uma ideia, tá? Depois vocês podem se aprofundar nisso, né? Então, a gente tem o fluxo de caixa descontado, que é a metodologia hoje mais completa, se vocês olharem, tá? Isso todo mundo vai falar isso, que é a mais completa, a mais complicada de fazer também, tá? Ela não dá certo, por exemplo, para startups, porque o fluxo de caixa descontado, a gente se baseia nos resultados da empresa nos períodos anteriores, né? Mas a startup está começando agora, né? E a previsão é de que ela cresça e não que ela fique igual aos períodos anteriores. Então, é um método que não funciona para startups, tá? Mercado, que é o que a gente vai ver hoje, então, tá? Quanto que vale no mercado, como é que a gente vai ver quanto que vale essa empresa comparada com o mercado. E ativos. Aí aqui nesse 3 é o menos utilizado. Por quê? Porque a gente usa a contabilidade, e como eu falei para vocês, a contabilidade não necessariamente, né, vai refletir aquilo que o mercado quer pagar pela nossa empresa, tá? E aqui daí tem uma abertura um pouquinho maior, então, desses 3 métodos. Aqui tá em inglês, né, mas é pelo fluxo de caixa, porque o fluxo de caixa, income é renda em inglês, tá? Renda é o quê? O fluxo de caixa vai dizer qual é a renda que a pessoa vai ter, tá? E a gente usa, então, o fluxo de caixa descontado. Esse aqui é só uma situação. Ele não é aberto em outras. Esse daqui, o market, que é o de mercado, tá? Então, ele é dividido em múltiplos de mercado e cotação de mercado. Múltiplos de mercado a gente vai aprender hoje, tá? Então, eu nem vou me aprofundar nele agora, neste momento. E a cotação de mercado, vocês já sabem fazer. Só que ele só pode ser feito para empresas que têm ações na bolsa. Porque o que é a cotação de mercado? Lembram quando vocês calculavam o MVA, que é o Market Value Added? Então, vocês pegavam o valor das ações na bolsa e faziam vezes o número de ações que a empresa tem, não é verdade? Aquilo ali dava o valor da empresa. Aí, para calcular o MVA, claro que vocês diminuíam do capital total. Mas aqui não. Aqui, então, é um valuation. Aquilo que a gente fez lá, só de pegar o total das ações da empresa e pegar o valor que cada ação vale, é um valuation já, gente, tá? Só que daí, se a empresa não for do mercado de ações, cuja maioria das empresas do Brasil não é, né? Então, como é que a gente vai fazer? É por isso que existem as outras técnicas, tá? E às vezes, não necessariamente o que está lá no mercado, cotação de ações, é o que vale na mesa de negociação para essas outras situações, como saída de sócio, como fusão e aquisição, tá? E a gente também tem aqui ativos, né? Aí, nessas situações aqui, eu acho que são os mais fáceis de fazer. Tem gente que diz que acha que é esse aqui. Eu, como contadora, e vocês, como contadores, tenho certeza que acharão esse aqui o mais fácil, tá? Porque esse daqui é o valor de liquidação, ou seja, ativo menos passivo igual ao patrimônio líquido, tá? Se a empresa fosse encerrada hoje, certo? Aí tem uns ajustes ali para fazer, mas é muito fácil, ok? E o valor contábil, que daí é sem os ajustes, é como a empresa ativo menos passivo, ou seja, o valor do PL, tá? Então, esse aqui é muito tranquilinho mesmo. Mas vamos, então, para esse aqui, né? Porque a gente gosta de novidade, vamos falar sério. Então, falando de múltiplos de mercado, a gente está falando o quê? Que é comparar a nossa empresa com outras empresas do mesmo segmento. Então, eu vou descobrir um indicador de outra empresa, que esse indicador vai ser chamado de múltiplo, e esse indicador eu vou comparar com uma empresa, independente do tamanho dela, certo? Professora, tá meio complicado isso, mas vocês vão ver que daí depois a gente fazendo vai ficar mais fácil,
tá? Os múltiplos de mercado também não podem ser feitos para qualquer empresa. Por quê? Porque ele geralmente compara outras empresas, então eu preciso dos dados dessas outras empresas para poder comparar com a minha, tá? Então é mais ou menos assim, ó, se eu tenho uma empresa que é do mesmo tamanho que a minha ou não, mas que seja o mesmo segmento, que tenha as mesmas situações e que ela vale tantos no mercado, eu vou fazer mais ou menos que a minha também vale tanto, tá? Proporcionalmente ao tamanho de cada um. É mais ou menos isso que ele faz. A gente vai ver isso. Só que às vezes, por exemplo, eu sou um mercado de bairro, eu não posso me comparar no mercado de bairro com um mercado grande atacadista. Eu ia comentar isso. Uhum. Isso, então, essa situação aqui, como é que eu vou ter informação de outros mercados de bairro para comparar o valor de empresa por essa metodologia? Então, é uma metodologia que também já não funciona para esse tipo de situação, tá? Então, toda metodologia, vocês vão verificar, ela, por isso é que não existe só uma, inclusive, né? Porque ela se adequa para cada situação diferente, tá? E quem está fazendo valuation é que vai ter essa sensibilidade para saber qual método usar em cada situação, tá? Por exemplo, né, a gente sabe que tem muitas empresas grandes que não publicam balanço. Então, a Dalila sabe, né, Dalila, que a gente tentou achar um monte de balanço aí, a gente não conseguiu achar nada. Então, como é que eu vou fazer isso? Né? Como é que eu vou comparar? E aí fica mais difícil, por isso que existem outras metodologias. Mas para quem tem empresas que possam ser comparadas com o mercado e que outras empresas estejam na bolsa, mesmo que a minha não esteja, esse método aqui pode ser utilizado, tá? E ele vai utilizar alguns indicadores que vocês conhecem, gente, e olha que uma coisa está ligada na outra, como eu falei ontem, tá? A gente usa o EBITDA para fazer comparação. Então, eu vou comparar o indicador EBITDA da outra empresa com o meu, fazendo algumas adaptações. Olha que legal. Ou então, o lucro líquido. Tem gente que prefere o lucro líquido. O EBITDA é o mais utilizado nessa metodologia, tá? Ou o fluxo de caixa operacional, ou seja, só a geração de caixa hoje, tá? Então, mas assim, eu vou ensinar aquilo que é o mais utilizado, que é o EBITDA, ok? E como que a gente faz, né? Como é que a gente faz essa metodologia? Na verdade, a primeira coisa que a gente tem que fazer é descobrir a empresa benchmark, que a gente fala, né? Então, assim, a gente vai pegar essa empresa, calcular os indicadores desta empresa e fazer esse indicador proporcional à nossa empresa, ok? Porque desta outra empresa, a gente sabe quanto que ela vale no mercado. Então, se ela tem as mesmas características que a minha, proporcionalmente a minha vale também mais ou menos isso. Mais ou menos, tá? Uma das limitações muito grandes, que é assim, que eu vejo as limitações maiores dessa metodologia, é que ela não é aconselhável para pequenas e médias, que é o que eu falei anteriormente dos mercados pequenos, ou de qualquer empresa pequena, né? Por quê? Porque não posso comparar uma empresa pequena com uma empresa de grande porte, diferente, né? É difícil a gente conseguir informação de outras empresas semelhantes, né? E também ela só compara indicadores, ela não compara o futuro daquela empresa, se ela tem propensão a crescer, se ela não tem, tá? Então, assim, ela analisa a situação hoje. E aí, voltamos a falar, então, de EBITDA, né? Claro que a prof não vai explicar o que é EBITDA de novo, porque todo mundo sabe, né? E o EBITDA, ele é utilizado, então, para fazer esse múltiplo, tá? Eles chamam de múltiplo EBITDA ou EBITDA múltiplo. A professora escreveu EBITDA errado, agora que eu tô vendo aqui, tá? Mas, então, é o EM, né? EBITDA múltiplo. É isso que o mercado chama, tá? A primeira coisinha, o primeiro passo para a gente fazer esse cálculo, para descobrir o valor desta empresa por este método, é descobrir qual é a empresa que é minha referência, em qual empresa que eu vou me basear, certo? Então, é o que a gente chama referência ou benchmark, né? Benchmark é um termo em inglês para a gente dizer como referência, ou seja, eu vou pegar no mercado as práticas que as outras fazem para eu poder fazer e verificar se funciona para mim, tá? Então, nesse caso aqui, é o primeiro passo. Eu tenho que descobrir qual é a empresa, ou quais as empresas, porque mais de uma é melhor, tá? Que se identificam com a minha e que eu possa conseguir esses dados dela, ok?
E a gente tem uma fórmula aqui, né? Meu, professora, a controladoria tem muita fórmula. Essas fórmulas, na verdade, não são difíceis. Elas, a gente olha aqui, mas ela não é difícil, não. Tá? Então, o indicador, o EBITDA calculado, na verdade, o EBITDA dessa empresa é o valor da empresa dividido pelo EBITDA dela. Esse REF aqui, ó, é a referência, porque é da empresa referência, certo? Então, claro, o EBITDA o valor de outra empresa, se ela está na bolsa, a gente consegue descobrir, porque a gente tem lá na bolsa as ações dela e quanto que ela vale, não é verdade? Mas a gente não consegue calcular EBITDA quase das outras empresas, às vezes até na bolsa, por causa da depreciação. Mas é claro, né, que o mundo dos negócios é um mundo maravilhoso e a gente tem outras técnicas para fazer isso, que é o que eu vou ensinar. Então, a gente usa essa fórmula aqui e a gente chega no indicador. A partir desse indicador, o que a gente faz? A gente aplica esse indicador na nossa empresa, tá? Sobre o nosso EBITDA, para descobrir quanto vale a nossa empresa, qual é o nosso valuation, ok? Mas claro que a professora mostrando assim tá meio difícil, né? E a prof sabe disso. Então, a gente já vai direto, então, para o praticando, não é verdade? Então, vamos lá. Vamos pegar aqui a planilha Excel que eu deixei lá, que é o nosso... Opa, deu uma travadinha aqui. Aqui, ó. Essa planilha Excel que eu deixei aqui, que tá aqui, ó. Exercícios, aula 06. Valuation múltiplos, tá? Vou deixar vocês baixarem essa planilha. E vai abrir essa planilha aqui, um pouquinho diferente de vocês, tá? Eu vou pedir para vocês fazerem umas alterações nela, que eu tive uma ideia diferente depois. Deem ok para mim quando vocês tiverem conseguido abrir essa planilha. Então, aqui vai ter EBITDA e aqui vai ter informações das questões. Ok. Vou terminar de tomar, que tá ficando frio, tá? Ok. Acho que a maioria conseguiu abrir. Ah. Ok. Então, vamos lá. Beleza. Abriram aqui, eu vou pedir para vocês mudarem uma coisinha aqui nessa tabela aqui em cima, gente, ó. Aí vocês não tem nada escrito aqui, né? Tá tudo em branco. E aqui vocês têm 2019, 2018, 2017. Alterem para o que tá aqui, ó, de vocês, tá? Vou botar um pouquinho maior. É só isso que eu preciso que vocês alterem e os anos lá embaixo, mais nada. Então, é tudo 2019. E aqui a gente tem, então, venda no varejo eletrodomésticos, utilidade pública, água e saneamento, venda no varejo, opa, daí aqui não, aqui é telecomunicações. Pronto. Posso para frente? Ok, então vamos lá.
E aqui embaixo também, ó, só isso aqui, ó, que tem que mudar. Aqui também, ó, o DRE é tudo 2019, tá? Se referem às empresas lá em cima. Então, só alterem aqui também. Aqui eu ia fazer uma coisa, eu resolvi fazer outra. Ok? Então, olha só. Aqui, a gente tem um balanço de uma empresa de venda no varejo eletrodomésticos, certo? Então, essa empresa aqui, ela vende no varejo eletrodomésticos. Essa empresa aqui, ela é de utilidade pública, ela é de água e saneamento. E essa aqui é de telecomunicações. Ok? Então, nós temos 3 empresas diferentes. São fictícias, elas não existem, né? Eu as criei aqui agora, por isso que a gente mudou até. E essas empresas aqui, a gente tem o balanço IDRE de 2019 delas. Elas não estão na bolsa, mas eu deixei essa informação aqui para a gente depois trabalhar isso, tá? Eu vou deixar isso aqui. Por enquanto, elas ainda não têm IPO, certo? Mas daqui a pouco a gente vai tratar desses temas ali embaixo. Agora, o que a gente precisa fazer? Vamos calcular, então, qual é o valuation dessa empresa pelo EBITDA múltiplo de mercado? Como é que a gente faz isso? Então, eu vou abrir aqui, gente, ó, uma nova planilha, certo? E vou colocar aqui, ó, valuation. EBITDA múltiplos, ok? Abri aqui, ó. Vou fazer do zero com vocês, mas vocês vão ver que não é difícil, tá? Vou colocar isso aqui no final. E só vou mostrar para vocês aqui, ó. O EBITDA, já deixei calculado, tá? Das 3 empresas, 2019, só vou colocar aqui, ó, 2019 e 2019, né? Isso aqui eu também não tinha alterado, ok? Então, são aqueles 3 segmentos. O primeiro lá que é varejo, esse daqui é água e saneamento, esse aqui telecomunicações. Tá? Então, isso aqui é igualzinho que a gente fez na prova. Ok? Essas empresas aqui, pode ver que nenhuma delas é industrial, porque não tem depreciação em custos, ok? A gente tem aqui o EBITDA calculado delas de 2019, já está calculado. Das nossas empresas, tá? São empresas internas. E a gente vai fazer a valuation delas. Como a gente precisa do EBITDA para fazer a valuation nessa metodologia, então eu já deixei ele pronto, porque vocês sabem calcular EBITDA. Vamos lá pegar a fórmula, então, do valuation. Então, eu vou pegar aqui, ó, a primeira fórmula, no slide 11. A gente tem essa fórmula aqui, ó. Vou pegar ela e vou copiar e vou colar lá, tá? Ó, tô copiando, tô tentando fazer bem devagarinho e controlando. Colei ela aqui. Então, EBITDA de mercado é igual a isso, isso, isso. Ok? Prof, Oi? consegue colar ali nas conversas do Consigo. Google? Já coloco lá. Beleza. Ah, a Joana já botou, olha que lindinha, que ligeirinha. Urfa. Ai, esse time acaba com vocês. Ok. Por enquanto, eu vou usar essa fórmula só, tá? Vou para frente, tá bom? Se é para eu não ir para frente, vocês me dão um grito aí. Então, a gente quer saber
quanto que vale, qual é o indicador EBITDA dessa empresa, para a gente poder saber quanto vale a nossa, comparado. Mas que empresa, professora? Ai, ai, ai. Então, lembra que eu falei que o primeiro passo é a gente fazer o quê? Descobrir quais são as empresas que são referência no nosso setor, certo? Então, lembrando que nós ainda não estamos na Bolsa de Valores, mas a gente tem empresas referência do nosso setor, não temos? Então, vamos aqui, ó. Eu vou pegar aqui o primeiro tipo de empresa, venda no varejo eletrodoméstico. Eu vou colocar aqui, ó, tá? Venda no varejo e eletrodoméstico. Deixa eu botar menor aqui. Ela se enquadra, né, nesse quesito. Não que ela venda só eletrodoméstico, mas a maioria é eletrodoméstico, ok? Então, esse daqui é a nossa empresa e a gente vai fazer de 2019, certo? Então, a primeira coisa que a gente tem que saber é quais são as nossas empresas referências. Então, a gente vai, da onde que a gente vai pegar essas empresas referências? Né? Que empresas são essas? Vocês acham como? Eu quero agora a ajuda de vocês. Por exemplo, alguém sabe uma empresa que seja referência de eletrodoméstico para a gente poder calcular o indicador dessa empresa e poder depois comparar com a nossa? Ixi, já vem um monte de propaganda agora, hein? Polishop, tá, é uma. Qual mais? Comissões, essa doidada, hein? Quero só ver. A Ana também trabalha a Filco. A Filco não é empresa de varejo, né? Não, nem a Whirlpool. Não, porque, na verdade, elas não vendem ao consumidor final. Só essa é a diferença. Então, ó, bem lembrado. Isso, venda ao consumidor final. Não, tipo, o Whirlpool faz eletrodoméstico, mas não. Magazine Luiza, isso. O que mais? Então, vamos lá. Casas Bahias. Casas Bahia, o que mais? Ponto Frio. Ponto Frio. Meu Deus, gente, vocês não compram ainda eletrodomésticos, né? Professora, mas eu não sei quem está na bolsa, quem não está, para eu poder comparar, né? Porque como que eu vou pegar o EBITDA dessas empresas? Só daquelas que têm informação na bolsa, não é verdade? Então, vamos lá no site da bolsa, da B3, para descobrir? Vamos, né? Então, eu vou entrar aqui no site da bolsa, eu vou botar ele aqui para vocês, o link, tá? Esse link aqui eu vou colocar ali no Meet para vocês, para a gente descobrir, então, quais são as empresas que nós temos na bolsa, certo? Eres, isso mesmo. Tá voando tudo. Pior que tem bastante vento, né? Eu tô escutando também. Via Varejo, Armand, ótimo, Via Varejo. Sim, quem não sabe que Via Varejo é Casas Bahia, Ponto Frio, tem um monte de coisa, tá? A Americana seria, sabe, Tuane, mas o problema é que ela na bolsa não está classificada como eletrodomésticos, ela é e-commerce. Daí ela está classificada como outro tipo, Então, todo mundo, ao clicar neste link aqui, vai entrar nesse link aqui da bolsa, certo? E aqui na bolsa, só volta um pouquinho, gente, eu acho que eu dei o link que eu estava um pouquinho mais. Então, apertem ali, ó, empresas listadas, ok? Aperta não, né, que não dá para apertar, vamos falar sério. E setor de atuação. Aí aqui a gente tem, então, ó, o setor, o subsetor e o segmento ainda das empresas que estão listadas na bolsa. Muitos de vocês já devem ter entrado aqui, já devem ter visto isso, não é verdade? Então, a gente quer o setor que seja de bens de consumo. Então, no nosso caso aqui, vamos ver lá. Consumo cíclico. Aqui, olha só, isso, comércio de eletrodomésticos. Estão vendo? Que é o que tem na nossa empresa. Vou mostrar lá para vocês, ó. Venda no varejo eletrodoméstico, tá? Então, tá aqui, ó. Comércio, né? Eletrodoméstico. Tá bem? Então, eu vou clicar aqui.
E a gente descobriu que estão classificadas nesta empresa, neste segmento, a Magazine Luiza, a Via Varejo, né, e a Whirlpool. E a gente sabe que a Whirlpool não representa a nossa empresa, mesmo que ela esteja aqui nesse segmento, porque a Whirlpool não vende direto ao consumidor final, tá? Então, a gente não pode usar a Whirlpool como nosso benchmark, como nossa referência. Mas a gente pode usar a Magazine Luiza e a Via Varejo. Então, lembrando que a Via Varejo é e criaram a Via Varejo. Então, nós só temos de todas as empresas que vocês citaram e todas as outras que existem hoje na Bolsa, que são consideradas de venda ao consumidor final eletrodoméstico, só essas duas empresas aqui na Bolsa, certo? Na B3. Ok, então eu sei agora... Pode só voltar ali, onde a professora clicou e chegou nesse menu, é que falhou minha internet, eu me perdi ali. Tá, vamos lá. Aqui em empresas listadas, vocês clicam ali. Aí aqui, setor de atuação. Daí agora a minha internet... Ah, porque saiu o cabo aqui. Isso. Aí aqui vai aparecer, ó, consumo cíclico, né? Eletrodomésticos aqui, ó, comércio eletrodomésticos. Apareceram essas três. Tranquilo? Beleza. Agora, professora, a gente precisaria, então, calcular o EBITDA delas e tudo. Por isso que eu digo esse mundo é lindo, maravilhoso do mercado, não é verdade? A gente tem uma página que é confiável, que é justamente para investidores, principalmente para aquelas pessoas que investem em ações e que querem olhar como é que anda para comprar e vender ações. Então, os especuladores... E a gente tem esse site aqui, ó, fundamentos.com.br no Brasil, que ele calcula um monte de coisa já dá pronto das empresas, sabe? O mais importante é a gente saber o que, identificar e interpretar se aquilo é bom ou ruim, certo? Então, eu vou colocar esse link lá para vocês no Meet. O compra certa, eu acho que também tá como... Deve estar classificado como outra coisa, não como eletrodoméstico, Ana. Não me lembro agora qual é a classificação dela, depois eu posso até ver. Então, todo mundo, quando entrar nesse link aqui, tá? Vai entrar nesse link aqui. Deixa eu voltar aqui um pouquinho. Eu já fiz milhões de consultas aqui. Então, todo mundo entra aqui, ó. Certo? E agora o que a gente pode fazer? A gente procura aqui qual é a ação ou a empresa que a gente quer descobrir alguns dados e ele vai aparecer para nós. Então, a primeira que a gente tem aqui é a Magazine Luiza, né? Então, vamos colocar aqui, ó, Magazine. Eu vou colocar só Magazine, ok? E vou mandar exibir. Tá ali, ó. Então, a gente sabe que a Magazine Luiza, certo? Tem esse nome comercial na bolsa de Magaz Luiza, tá? E o papel dela, ou seja, a ação dela é esse nome aqui. Então, a gente entra aqui nessa ação. Gente, apareceu muita coisa legal sobre as ações da Magazine Luiza, tá? Então, assim, ó, a última cotação, né? Os valores máximos e mínimos que ela já chegou na bolsa, tá? Aqui tá a Magazine Luiza, ó, comércio, eletrodomésticos, qual é o valor de mercado da empresa, pronto, qual é o valor da firma da empresa, pronto, né? O último balanço processado, o número de ações dessa empresa, tá? E aqui a gente tem vários indicadores, todos eles, balanço patrimonial, mas olha, é uma maravilha esse site. E ele é confiável, tá? Só que a gente não tem EBITDA, a gente tem o EBIT. Eu não cheguei a falar, eu não sei se eu cheguei a falar do EBIT para vocês. O EBIT é quase o EBITDA, só que não tem o DA. O professor, isso é óbvio. O DA é o depreciação e amortização. Então, a depreciação e amortização não entram no EBIT, tá? Então, não, como não dá certo para o nosso, a gente não pode usar o EBIT, a gente precisaria do EBITDA.
Ou a gente pega os dados que a gente pode ser que nós tenhamos das notas explicativas de depreciação para calcular, ou então a gente faz uma coisa mais linda. Olha só aqui, prestem atenção. A gente quer saber o indicador, né, que é EBITDA múltiplo. Que ele é o quê? O valor da empresa dividido pelo EBITDA daquela empresa que a gente está olhando. É isso que a gente quer. Olha que lindeza, gente. Vem aqui embaixo, ó. Valor da empresa dividido pelo EBITDA da empresa. Tá pronto o indicador. Para vocês verem como ele é bastante utilizado no mercado, esse indicador, tá? Então, olha ali, ele tem até uma perguntinha que ele diz aqui, ó, valor da firma, né? Aqui eles chamam de valor da firma, mas é valor firma, valor de empresa, que é o quê? O valor da empresa dividido pelo EBITDA. Então, essa fórmula aqui, ó, que ele está pedindo para a gente fazer, tá? Tá pronta. Esse EM aqui tá pronto aqui para nós, certo? Depois eu vou ensinar a calcular ele também, mas numa empresa em que a gente tenha referência para calcular, tá? Então, mas ele tá aqui, ó, 64,48. Ok? Se a gente pegar o valor da firma, que é 90 bilhões de reais, e dividir pelo EBITDA dela, vai dar, desculpa, 64,48. Deixa eu aumentar até um pouquinho aqui para vocês verem. Não é lindo isso? Agora eu tô com essa frase na cabeça. Todo mundo conseguiu chegar até aqui? Ok. Isso, vai ficar mais lindo ainda, Camila, porque olha só. Então, a gente sabe que aqui é a nossa, é Magazine Luiza, né? Magazine Luiza, certo? É a nossa primeira empresa referência. E a gente sabe que o indicador aqui, ok, é o EM, né? EBITDA múltiplo é de quanto? Deixa eu voltar lá. Deixa eu ver uma coisa assim. Então, Léo, não sei, né? Na prova é tudo uma surpresa. 64,48. Vamos botar aqui, a gente vai interpretar o que quer dizer isso. Certo? Para a gente interpretar, eu vou pegar o valor da empresa no mercado ali, tá? Valor da firma. Aqui, ó, valor da firma, certo? 90 bilhões aqui. Eu vou pegar esse valor aqui, vou copiar e vou colar lá também na planilha. Ou seja, quanto vale essa empresa hoje? Esse que é o valor da Magazine Luiza hoje, na data, com base no balanço de 31/12 de 2019. Desculpa, não é hoje, é de 31/12. Tá? Então, esse daqui é o valor é o EV da empresa. Ok? Que é o EV que a gente tem ali em cima aqui, ó, EV. Certo? Esse valor aqui, dividido pelo EBITDA da nossa empresa, vai dar 64,48. O que quer dizer isso? Quer dizer que hoje a empresa tem que gerar 64,48 vezes o EBITDA dela para poder chegar ao valor da firma, ao valor realmente que ela vale no mercado. Tá? Se ela gerar um EBITDA, esse EBITDA dela uma vez ao ano, esse valor, ela vai levar 64 anos gerando esse EBITDA para poder chegar nesse valor aqui. Ave Maria, professora, todos são assim? Não, cada empresa é diferente. E isso pode mudar porque muda o valor da empresa no mercado, porque são empresas cotadas na bolsa. Tá? Tenho certeza disso. E já sabe, se alguém tiver alguma dúvida, é só perguntar. Eu não tô vendo o chat agora, tá? Vamos continuar então. Só que a gente não pode usar só uma única empresa de referência, só se a gente não tiver outra, tá? O ideal é que
quanto mais nós utilizarmos, melhor, mas o mercado costuma fazer 2 a 3 empresas. Para mim tá cortando aí a voz da professora, não sei se para os Tá demais alunos cortando? também tá. Não sei o que vocês acham aí. Deu agora, será? Tá melhor agora? Ah, tá para todo mundo, né? Então tá, agora tá melhor, gente? Vejam se agora melhorou. O meu filho vai estar proibido de usar meu fone agora. Tá em Tá slow dando isso depois que motion. depois que ele começou a usar, tá dando isso. Deixa eu ver agora. E assim, como é que tá? Deixa eu ver se é o fone. Deve ser o vento. E assim, tá cortando? Ah! E agora, vocês estão me ouvindo? Tá. É, a imagem, às vezes, acontece isso mesmo, tá? Ok. Pode ser que seja da internet também. Vamos lá, então. Se vocês veem que não tá, é só me falar. Nesse caso aqui, o que que a gente vai fazer, então? Deixa eu voltar lá, tá? Significa o quê, gente? Significa que essa empresa vale 90 milhões, 90 bilhões e 800 milhões, né, no mercado. E ela, quando gera cada EBITDA ao ano, ela equivale a 64 vezes o seu EBITDA. Ou seja, ela vale 64 vezes mais do que o EBITDA que ela gera. Tá? Mas por que o EBITDA, professora? Porque o EBITDA, gente, é geração de lucro de caixa. É aquilo que as empresas querem para quê? Para poder gerar dividendos, certo? Então, por isso que ele é um indicador tão importante, tá? Então, aqui, o que a gente sabe? Que a Magazine Luiza vale no mercado 64 vezes mais o seu EBITDA, de acordo com o ano de 2019. Beleza? Agora, a gente precisa também fazer essa comparação com a nossa empresa. Mas a gente não pode utilizar somente um ano, tá? Uma empresa, desculpa. A gente precisa ter uma referência de outras empresas. Às vezes nós não temos, mas se nós temos, fica melhor. Então a gente vai ver, então, a gente sabia que tinha 2 empresas ali, não era verdade? A gente tinha a Magazine Luiza, e aqui a gente tem aqui também a outra, que é a Via Varejo, né? Que é a Casas Bahia. Então, vamos aqui, ó, no site deles e vamos colocar a Via Varejo. É tudo junto, tá? Ou tudo separado. Ele vai aparecer os dois. Então, eu coloquei aqui, ó, Via Varejo, certo? E vou exibir. E daí a internet deu errado. Deu, agora apareceu. Só que a Via Varejo, ela não tem só uma ação na bolsa, ela tem várias ações, tá? Então, aqui, ó, ela tem essa e essa. E cada uma delas vai aparecer diferente, porque cada uma delas tem uma cotação diferente no mercado. A soma de todas elas vai dar o valor da empresa, tá? Então, o que a gente precisa saber? Pegar o valor de todas elas, ok? Nesse caso aqui, vamos pegar, então, a partir dessa daqui, ó. Globe 04. Então, aqui, ó, a gente está no Globe 4, certo? É a Via Varejo, tá? Ok? E a gente tem aqui, ó, o valor da firma dela, e a gente já tem o indicador pronto lá. Essas ações aqui da Via Varejo, tá? Representam o quê? Essa empresa aqui vale 25,52 vezes o seu EBITDA. Tá? Então, ela vale 25 vezes mais do que o EBITDA que ela consegue gerar. Ok? Então, eu vou pegar esse valor aqui, ó, 25,52. E vamos colocar aqui. Deixa eu tirar esse aqui agora, que eu não vou usar. Vou colocar Via
Varejo. 25,52. Só que eu tenho via varejo várias vezes, não é verdade? Então, eu vou botar aqui, posso botar um ou o nome da ação, tanto faz, tá? E vou colocar aqui todas elas. Então, aqui, ó, tô criando a 2, a 3, eu acho que são 4, não lembro agora se são 4 ou 5. E vou pegar esse mesmo indicador de todas as outras ações que nós temos lá. Ok? Vou voltar aqui. E vou pegar da próxima, ó. Essa próxima aqui é outra ação, outro tipo de ação, tá? E essas ações aqui, elas representam 6,27, o indicador, então, múltiplo EBITDA, né? Então, aqui é 6,27. Vou colocar aqui. Vou para a próxima, tá? Qualquer coisa, vocês dão um berro aí para eu parar. Vou para a terceira. R$ 9,75. E vou para a última. R$ 6,26. Ok? Então, eu tenho tudo isso aqui. Fê, tão diferente assim? É, gente, é diferente mesmo, tá? Porque aqui, principalmente da Via Varejo, aqui são ações preferenciais e as outras são ordinárias, né? Então, essas ações aqui, elas vão valer mais porque elas dão mais direito para os acionistas, ok? Mas a soma de todas elas vai ser o total da Via Varejo. Por enquanto, tá tranquilo, né? Vixe, Maria! Tá, a professora Prof disse que é para a gente pegar, então, mais de uma empresa. E para que a gente pega mais de uma empresa? Para a gente poder calcular uma média entre elas. O mercado usa a média porque a gente não tem uma ferramenta melhor, certo? Então, a gente vai descobrir qual é a média desse indicador. Então, vou escrever aqui, ó. Média do EM, certo? Ou seja, qual é o indicador comparado com o EBITDA das outras empresas, em média, que tem o mesmo segmento que a minha. Então, vou fazer aqui, ó, média. Escrevi média. É assim que faz média no Excel, gente, ó. Igual, escreve média com acento, senão não dá certo. Tem que ser desse jeito aqui. Abre parênteses, seleciona todos os campos que vocês querem fazer média. Ou então, vocês somam todos eles e dividam pela quantidade. Também dá a mesma coisa, tá? Veja se de vocês deu isso, 22,4, né, 45. Ou seja, então, na Bolsa de Valores, em média, as empresas do varejo de eletrodomésticos que têm a mesma identidade, a mesma referência que a minha, têm um valor de mercado 22 vezes maior do que o EBITDA. Vou escrever isso aqui, não é verdade? Acho que vai ficar melhor para vocês. Então, vamos lá. As empresas analisadas, que são referência para a minha empresa, possuem, em média, um valor de mercado que corresponde a 22,46 vezes o seu EBITDA.
Ou seja, geraram um EBITDA em 2019, mas o valor de mercado é 22 vezes maior, na média. Ok? Esperar um pouquinho aqui para vocês copiarem. Ô, prof, cola aqui no chat pra gente. Coloco. $22,46, é isso? Deixa eu ver. É, eu escrevi 26, né? Já arrumo ali. Ok. Ok? Então, agora, a gente precisa ainda, com base nesse indicador que a gente descobriu aqui, saber qual é o valor de mercado da nossa empresa, porque a gente não tem cotação na bolsa. Como é que a gente vai fazer isso? Aí, a gente vai usar a segunda fórmula que a gente tem lá no slide, tá? Que daí tá aqui no slide 12, ó, que é essa fórmula aqui, tá? Então, eu vou copiar lá no chat para vocês. Certo? E vou pegar essa fórmula aqui e vou copiar aqui também, aqui embaixo. Vou esperar vocês fazerem aí. E daí, o que a gente vai fazer aqui agora? A gente vai descobrir quanto que vale nossa empresa no mercado, essa nossa empresa aqui de venda de eletrodomésticos, tá? Comparada com o quê? Com o benchmark dela de outras empresas no mercado do mesmo segmento. Então, nesse caso aqui, o valuation, porque quando eles falam EV aqui, a gente está falando de valuation, tá? O valuation desta empresa, com base no múltiplos de EBITDA, né? EBITDA múltiplo, é igual, ó, é a mesma coisa do que está ali. Ou EV, certo? Enterprise Value em inglês, tá? É o quê? É o EM referência. A gente acabou de calcular o EM médio de referência, não acabamos, ó? Então, é o EBITDA múltiplo de referência, 22,46. Então, é 22,46 vezes, certo? Então, aqui, ó, M, F, certo? Vezes a nossa fórmula aqui, EBITDA. E a gente tem o EBITDA da nossa empresa, do ano de 2019. Tem? Sim, Bruna, muito bem, é isso mesmo. A gente tem aqui, ó, já calculado, pronto, né? Porque eu não deixei vocês calcularem, porque a gente já sabe calcular EBITDA. De cor e salteado, não é verdade? De tão fácil. Tá aqui, ó, 5.524. Então, eu vou pegar esse valor aqui, vou pegar igual e vou pegar de lá, tá? Aqui, ó. Ok? Então, por esse método, essa nossa empresa tem um valuation de, ou seja, ela vale no mercado 124
bilhões. Ela gera muito EBITDA, ela é muito boa. 124 milhões. Vocês veem que até fica comparado, porque aqui a gente está falando de milhões, né? Essas empresas, elas trabalham na casa dos bilhões. Então, assim, proporcional ficou, ok? Então, esse é o primeiro método de valuation que vocês estão aprendendo. Se vocês não tiverem o indicador aqui das empresas, mas tiverem o EBITDA, é só pegar também lá na bolsa e fazer o cálculo, tá? Isso eu até faço um outro exercício, mas na frente com isso também, junto com vocês. Que não seja no dia da prova, né? Não vou fazer. E daí aqui, ó. Então, vamos agora, como é que a gente vai comparar isso? Mas, na verdade, a gente vai descobrir isso, e a gente vai usar isso agora para... Prof, desculpa, de onde saiu aquele valor do EBITDA ali? Porque eu tava fazendo a planilha e eu não consegui. Ah, tá. Tá aqui nessa planilha aqui, tá vendo EBITDA do lado, Camila? Aham. Então, aí aqui já tá calculado, ó. Tá. Tá? Peguei dali. É Entendi. bom, entendeu? Beleza. É bom, é ruim? A gente não sabe, tá? Mas o que que a gente sabe? Que a gente pode, por exemplo, usar isso daqui para ganhar agora. Ô, prof, Oi. o meu valor final, ele deu diferente? Porque vocês digitaram aqui, não é? O EBITDA. Não usei a fórmula. 24,46. Pegou daqui, né? De cima? Por isso. Deixa eu pegar daqui de cima, então. Olha aqui, ó. Porque eu digitei o 22,46. Isso? E esse 124 bilhões aí, saiu de onde? É o 22,46. Que eu peguei Aham. vezes os 5 milhões do EBITDA. Ah, tá. Assim, ó. Tá? Deu agora? Quem falou que não estava fechando? Ah, deu? Beleza. Eu desconfiava que era você, mas eu não tinha certeza. Então tá. Nesse caso aqui, o que que acontece? A gente pode comparar com o valor do nosso patrimônio líquido, por exemplo. Então, eu vou pegar aqui e vou botar aqui, ó. Valor patrimonial, né? Quanto que vale a nossa empresa contabilmente? Como que a gente sabe isso? Vamos pegar o valor do PL. Então, eu vou pegar igual aqui, vou lá nas demonstrações contábeis e vou aqui na nossa empresa, que é essa primeira, e vou pegar o valor do PL, tá aqui, 11 milhões. Então, olha só como a contabilidade realmente não é, né, garantia disso. Por isso é que existe a controladoria, para aprimorar os conceitos da contabilidade, certo? Então, aqui, ó, na contabilidade ela vale 11 milhões. Mas no mercado, se a gente comparar com outras empresas, ela vale 124. Só que daí eu tenho que ser uma empresa grande que nem elas, que tenha nome que nem elas, né? Se a gente for pensar. Por exemplo, uma empresa que não tem aqui na bolsa, que é a Ricardo Eletro. Então, ela poderia ser comparada. Ô, prof, Oi. o meu valor não tá fechando com esses 124 milhões 048 ali da prof. Vamos Ô, ver. Thaís, é porque tu tem que pegar do 22,46, tem que pegar, copiar igual a célula da média lá. Ó, O meu assim também daí, ó. tava dando Ah, errado. tá, tem que fazer a média. Eu coloquei 22,46 lá. Eu também estava fazendo assim antes, daí depois eu mudei, Ah, entendi. tá? Então, obrigada. É só casas depois da vírgula mesmo. Das duas casas depois ainda, né? Então, vocês podem ver a diferença aqui, ó. Tá? E outra situação de fazer o valuation por múltiplos é se a gente já estivesse na bolsa de valores. Então, se nós já estivéssemos na bolsa de valores, que é o que eu falei lá na explicação, era só pegar o valor. Então, vamos lá, vamos fazer o valuation, certo?
sem ser EBITDA múltiplo, mas pelo valor de mercado. Valuation pelo valor de mercado. Tá? A gente usa o múltiplo quando a gente não tem na bolsa, não é verdade? Nesse caso aqui, como que a gente vai calcular o valor de mercado? Vai ser a quantidade de ações da empresa vezes o valor de cada ação na bolsa, certo? Ô, a ventania tá forte aqui. Eu moro no morro ainda. Mas tá uma delícia. Então, eu dei uma informação ali para vocês que eu disse que nós não usaríamos agora, tá? Mas se nós tivéssemos e quiséssemos fazer também, a gente poderia fazer, ó. Então, aqui é na hipótese de se tivéssemos na bolsa, certo? Digamos que, então, que a nossa empresa tem essa quantidade de ações e cada uma vale esse valor no mercado. Então, é só a gente pegar aqui, ó. Então, eu vou pegar aqui, igual. Vou pegar as 3.850 ações que estão aqui na pasta informações das questões. Vou colocar um vezes aqui, certo? O 6,78, que é o valor de cada ação dessa empresa. Então, só fiz 3.850 vezes 6,78. Enter. Na bolsa, valeria 26,103. Destoa, professora, um método do outro? Pode destoar, gente, tá? Isso é bem normal. Dúvidas? Todas as dúvidas do mundo? Nenhuma? O mais importante aqui, gente, é vocês entenderem como que vocês fizeram esse valuation, entendeu? Assim, ó, o que significa isso? Significa que a tua empresa vale tantas vezes mais com relação ao EBITDA que ela gera, comparada com empresas iguais no mercado. Certo? Uma das técnicas. A mais que o mercado chama de mais fácil. Eu não acho que é a mais fácil, mas é uma que dá para usar, por exemplo, para startups, tá? Porque a gente não pode usar outros para startup. É a única metodologia que eu vejo que é a mais adequada, e a literatura também fala isso, para startups. Que agora eu lembrei o nome startups. Também, né? Tá vento de tainha. E aí, gente, muitas dúvidas? Vamos lá, então. Se perderam, agora é a hora de se acharem. Tem que ir embora, Camila. Aham. Vamos lá, o 11. O 11 aqui é o valor do patrimônio líquido da empresa. Eu só peguei o valor do PL de 2019, que estava lá no balanço patrimonial da empresa, ó. Aqui em cima, ó. Tá vendo aqui, ó, essa é a nossa empresa. Esse aqui é a nossa empresa de varejo, né, de eletro. E tá aqui, ó, 11.545. Eu peguei daqui. Aqui o patrimônio líquido é quanto a empresa vale contabilmente, não é verdade? Então, só aqui, gente, nós já temos 3 métodos de valuation. Na verdade, esse múltiplo de mercado pelo EBITDA múltiplo, o valor patrimonial, né, que é o terceiro método lá dos valuations, que é o valor contábil, certo? E o valuation pelo valor de mercado, quando eu tenho ações na bolsa. Aprendemos 3 aqui rapidinho, ó. Na verdade, 2 nós já sabíamos até, né? A gente só aprendeu que tudo isso é valuation agora. Lembrando... Oi? Consegue me explicar de novo do valor de mercado que deu os 26 mil ali? Consigo. Os 26 milhões aqui, eles são o quê? É a quantidade de ações da empresa vezes o valor de cada ação.
Aqui embaixo, ó, nessa informação da nossa empresa, na primeira empresa aqui, a gente tem aqui, bem embaixo, se, a hipótese que se tivesse ações na bolsa, tá? Se nós tivéssemos ações na bolsa, nós teríamos essa quantidade de ações aqui, e o valor dela seria de 6,78. Então, para saber o valor de mercado, a gente só teria que fazer um vezes o outro, né? Quantidade de ações que eu tenho, vezes quanto vale cada uma, certo? Um vezes o outro vai dar esses 26 milhões. Beleza, prof. Obrigada. De nada. Mais alguma dúvida? Preciso que vocês peguem bem isso daqui, só na prova, bem isso daqui, tá? Porque o que vem pela frente é o método mais difícil, que é o fluxo de caixa descontado. Apesar de eu achar que vocês estão bem preparados, porque usa algumas coisas que a gente já viu, e também, né, de eu achar que é uma metodologia que não vai ser tão difícil assim para vocês que são contadores, tá? Mas ela é um pouquinho mais complexa, demora um pouquinho mais para fazer, não é tão rápido que nem essa. Ok? Vamos, então, agora para o exercíciozinho. Repete o que significa. A parte significa a empresa vale tantas vezes a mais que a EBITDA. Ah, tá. Vou repetir aqui. Daí já vou dar as instruções próximas. Significa, então, que a nossa empresa aqui, tá? Ela vale 124 milhões. Ou seja, ela vale, em média, igual ao mercado, se ela for comparada ao mercado, 22,46 vezes a mais do que o seu EBITDA. 22 vezes mais do que o EBITDA que ela gera. Tranquilo? Beleza. Então, agora, vamos, então, para os trabalhinhos que não querem calar, que ajudam um monte na nota da prova. Apesar de que teve um monte de nota boa nessa prova, acho que fiz uma prova muito fácil com vocês. Não sei, ter que repensar isso, né? Então, certo? Eu vou deixar para vocês um trabalhinho para vocês colocarem. Isso, vocês são muito dedicados, é verdade. Gente, nunca ninguém tirou tanto 10 comigo que nem nessa prova de controladoria. Primeiro porque a prova era com consulta, né? Consulta nos amigos, consulta do online, consulta de Deus e o mundo. Eu acho que deve ser isso. Só pode. Nesse caso aqui, não, mas eu não acho ruim, gente, tá? Não, fiquem tranquilos. É verdade. Vamos, porque assim, eu vejo que às vezes o praticar, o utilizar é muito mais importante do que você decorar só para uma prova, também tem isso, né? Mas vamos lá, mas não usem isso depois porque não funciona comigo, tá? Quando a gente voltar da quarentena. Aqui, ó, o que eu deixei para vocês? Aqui embaixo, então, eu deixei assim, né? Anexa aqui as atividades solicitadas para a aula de hoje, certo? Vamos praticar. Porque vocês viram isso só uma vez, então a gente precisa praticar um pouquinho mais, certo? Essa atividade vence no dia 29, ou seja, sexta-feira que vem, tá? Então, o que vocês vão fazer agora? Olha que belezura! Eu chamo o meu bebê de belezura, gente, daí agora tô chamando isso aqui também. Vocês vão fazer a mesma coisa, eu quero que vocês me passem, então, qual é o valor, o valuation dessa empresa por esses três valuations aqui. Eu quero os três, certo? Então, esses três valuations dessas duas empresas aqui. Essa aqui, que é uma empresa de água e saneamento, e essa aqui, que é de telecomunicações. Aqui, gente, telecomunicações, entendam, TIM, Vivo, esse tipo de telecomunicações, tá? E vocês vão fazer... E vocês vão fazer para entregar semana que vem, tá?
Devem pesquisar nos mesmos links que eu dei. Tá bom? Esse de prática aqui não precisa entregar, né? Qual de prática? Esse aqui que a professora fez junto. Não, esse não. O prof, daí a gente vai pegar, tipo, umas 2 empresas do mesmo ramo, fazer aquela média e fazer a mesma coisa ali. Perfeito. Fazer tudo o que a gente fez aqui hoje, só que com aqueles ramos diferentes. É um De treino mesmo, tá? telecomunicações e saneamento, água e saneamento. Isso. Lembrando que telecomunicações são empresas de telefonia fixa e móvel junto, tá? Tipo o que a gente tem hoje aqui de Vivo no Brasil, Oi, essas assim. Tá. Então, digamos que nessas empresas, lá na Bolsa, por exemplo, telecomunicações e saneamento, a gente tem mais de 2. Quanto mais vocês pegarem, melhor. Essa visão de valuation é sempre de quem está fazendo o valuation. Então, é a sensibilidade de cada pessoa de pegar mais ou menos empresas. Mas quanto mais vocês pegarem, mais parecido com o mercado vai ficar o valor da empresa de vocês. Ok? Eu usaria todas as que estariam lá, tá? Eu já olhei todas elas, não tem tantas assim, então dá para fazer tranquilo de todas. Sim, pode entregar semana que vem, é até semana que vem. Aí, semana que vem, a gente já vai começar um novo tipo de valuation, certo? Que é o fluxo de caixa descontado. Diga, Camila. O EV é o valor da empresa, valor da firma, que eles chamam também, tá? Esse daí, a gente até tem naquele site lá, mas a gente não tem o EBITDA das empresas daí. Esse que é o problema, daí por isso que a gente pegou o indicador pronto. Eu vou direto para o fluxo de caixa descontado, que eu acho também é uma metodologia mais completa, não só eu, mas todo o mercado acha. Só que ele, como eu digo, ele não serve para alguns tipos de empresa também. O final, de novo, explico, Dalila. Vocês terão que fazer, então, o quê? Pegar essas 2 empresas aqui, ó, esse aqui, e fazer a mesma coisa. Então, eu quero que vocês me passem esses 3 indicadores, o valuation pelo EBITDA múltiplo, o valor patrimonial e o valuation pelo valor de mercado dessas 2 empresas aqui também, de saneamento, água e de telecomunicações. Aí vocês vão anexar isso lá na tarefa do AVA que eu coloquei lá. Tu tá que nem o meu filho. Ai, meu Deus. Não, agora já caiu minha ficha. Demorou, mas caiu a ficha, Tony. Tá mesmo, impossível. Consigo, Vanessa, pode deixar. Eu vou colocar ela daqui a pouco ali já. Então, nada. Então, gente, eu estou à disposição de vocês agora, certo? Se vocês quiserem fazer já, ficarem livres disso. E se tiverem dúvidas, eu estarei aqui, certo? Para tirar todas as dúvidas de vocês. Tá bom? Então, eu só vou... Acabou. Só terminar o exercício daí até semana que vem. Isso, diz que pizza da Camila. Isso. O Excel, eu vou colocar o Excel lá, Jéssica, pode deixar. Tá, então para quem não vai fazer agora, beijo, tchau. Para quem vai fazer agora, deixa eu ver se ele não tá dormindo, só um pouquinho, tá? Para quem vai fazer agora, tô aqui, tá? Daqui a pouco eu já vejo se
se ele tá dormindo ou não. Deixa eu só colocar o arquivo de Excel, Excel que a gente fez agora lá, tá?